Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um encontro do Semanário CRC. É muito bom estar aqui com você neste encontro semanal. Deixa eu acertar minha luz aqui que tá difícil. Ok. Muito legal estar aqui, fico muito feliz por este reencontro, né? Você que já está acostumado a me acompanhar, talvez tenha notado a minha falta aí por algum momento. Na verdade, nada mais é do que uma transição de ciclo, né? Terminamos um ciclo de uma prova recentemente e já estamos no compasso de um novo ciclo, além das minhas atividades como profissional da contabilidade, né, consultoria, etc. E hoje vamos falar de um tema bastante importante que, apesar de estarmos aqui no 25º encontro do Semanário CRC, dado o calendário, posso dizer que é o início de mais um ciclo, né? Como já mencionei aqui. Então vamos lá. Qual vai ser a nossa programação, né? Então nós temos aqui uma pauta que passa por isso. Vou fazer uma análise da prova 2 de 2020. Vou dizer para você o como eu identifiquei, né? Como eu considerei essa prova, como eu classifiquei, sei lá qual é o melhor termo, mas o meu olhar para ela, tá? Vou corrigir algumas questões em conexão com esse ponto de vista que eu vou compartilhar com vocês, tá? E vou dar umas dicas para você iniciar o processo de preparação visando a participação na prova 1 de 2020, tá bom? Então, vamos direto ao assunto, mas não antes de passarmos pela recomendação tradicional, que é assine o meu canal YouTube. Tem muita coisa preparada para você aqui e eu recomendo que você seja alguém inscrito neste canal, tá bom? Divulgue para as pessoas que você conhece. Eu tenho certeza de que você conhece alguém que pode se beneficiar pelas colaborações, contribuições que estão presentes aqui, tá bom? O Semanário CRC é um conteúdo que fica disponível por uma semana, tá? Então, essa aula de hoje, assim como todas as demais, saem do ar. Essa aula de hoje sairá do ar daqui uma semana, mas não quer dizer que você não possa ter acesso a ela, tá? Para isso você precisa fazer uma inscrição aqui, ó. Então, vou deixar o link na descrição aqui e você simplesmente vai acessar www.semanariocrc.com.br. Vai deixar os seus dados aqui e vai passar a ser uma pessoa integrante do semanário, porque aí você poderá ver toda a sequência de aulas desde a primeira. Lembrando, hoje é o encontro de número 25, tá? Então, tudo que já aconteceu aqui, você terá acesso gratuitamente, ok? E lá, agora que eu estou usando uma plataforma aí que foi estruturada, você vai poder mandar as suas dúvidas, um ambiente exclusivo para os inscritos no Semanário CRC, tá bom? Então, faça a sua inscrição já e acompanhe daqui para frente tudo sempre gratuitamente. Vamos lá, meus caros. O que eu achei da prova? Do meu ponto de vista, a prova 2 de 2020, que por circunstância que todo mundo sabe, aconteceu no dia 31 de janeiro de 2021. Né? Então, uma prova remarcada, seria online, não foi, não preciso ficar repetindo isso. Eu vejo que essa prova seguiu o padrão. Né? Como assim seguiu o padrão? O que eu quero dizer com isso? Foi uma prova bastante desafiadora, ao meu ver. Tá? Uma prova muito desafiadora, ao meu ver. E o padrão, no sentido de que
Questões com determinadas características que eu vou mencionar aqui também estiveram presentes e estarão presentes na próxima prova, não tenha dúvida disso, tá? E o principal, tá? O principal, aspectos relacionados ao papel essencial da contabilidade, que é gerar informação útil para o processo decisório, tá? Então, quando você pensa ou compartilha de um pensamento com algumas pessoas, no sentido de que a prova é teórica, a prova é teórica, a prova é teórica, e aí você já sai lendo CPC aí até dizer chega, né? Veja, não se trata disso, não se trata disso. E também não se trata do seguinte, não cai nada do que eu faço no escritório contábil. Não é bem assim, né? Você, momentaneamente ou circunstancialmente, está envolvida em tarefas específicas, tá? Agora, é uma prova para avaliar a sua capacidade suficiente de atuar no mercado, tá? E tudo vai passar por este propósito global da contabilidade, produzir informação útil para o processo decisório. Por isso, todos esses desafios pautados nas orientações dos CPCs e por aí vai, tá? Então, não espere prova diferente disso daqui para frente. Não espere. Isso já vem acontecendo desde que a banca atual aí assumiu o processo, tá certo? Bom, a prova, para mim, não teve nada de diferente no sentido do seu estilo geral. Mas já fizeram essa pergunta para mim N vezes. Mas foi uma prova difícil? E aí eu acho que o grau de dificuldade é algo muito relativo. Absolutamente relativo. Por quê? Se você perguntar para quem fez uma pontuação baixa, essa pessoa vai dizer que a prova foi difícil, tá? Se você perguntar para quem passou, quem teve uma pontuação ali de 20, 30 pontos, ou mais de 30, etc., essa pessoa talvez não diga a mesma coisa. Tudo bem? Provavelmente essa pessoa não dirá a mesma coisa. Eu estou brigando aqui para não tapar o fundo aqui que eu fiz. Vamos ver, peraí. Aí. A gente cria uma arte, um negocinho bonitinho, eu não posso ficar na frente, né? Você viu que eu estou usando novos recursos aqui. Então, voltando. Uma pessoa que fez uma pontuação baixa, que não passou, fatalmente vai considerar essa prova como algo difícil. Aquele que alcançou, fez uma pontuação lá representativa, vai pensar o contrário. O grau, a percepção de dificuldade está diretamente associada, relacionada ao nível de preparo que cada um teve, né? Então, aquele que não se preparou, aquele que não se cercou das referências, dos recursos necessários para o melhor desempenho na prova, claro que vai considerar a prova difícil. Entende? Ela tem o mesmo nível, sempre. Tá? Ela tem o mesmo padrão. O grau de dificuldade é uma percepção individual, que está diretamente ligado, algo que está diretamente ligado ao nível de preparo de cada um. Tá? Então, se você me perguntar, deve me perguntar se eu achei a prova difícil ou não, eu não vou responder, né? Isso é de cada um de nós, tudo bem? Então, nesse sentido, eu também quero falar sobre as características, né? Os tipos de questões. Os tipos de questões. E esse ponto aqui, meus amigos, quando eu falo do grau de dificuldade, que eu acho que é algo pessoal, né? Relacionado ao preparo de cada um, presta muita atenção, cuidado para não cair no senso comum de que essa prova hoje é algo extremamente difícil.
Ah, a prova é difícil, a prova... Você já entra no jogo derrotado, né? Mas muito provavelmente você pegou essa referência do senso comum. Presta atenção, né? Joga o seu jogo. O seu jogo, apesar de ser o mesmo campeonato, né, dos demais examinandos, o seu jogo é o seu jogo, o meu jogo é o meu jogo e o do amigo ali do lado também é dele, tá bom? Então não entre neste senso comum. Vamos falar das questões. Como foram as questões, né? Uma presença quase que esperada, né, de questões como eu exemplifico aqui, ó. Variações patrimoniais, né? Aquele estilo clássico de posição de saldo inicial, movimentações e um saldo final de um grupo X, geralmente patrimônio líquido, né? Ou total de ativo, total de passivo, etc. É muito comum cair isso. E aí você precisa treinar lançamentos contábeis. Lógico, não há como ser diferente. Ok? Outro estilo, operações com mercadorias em conexão com demonstração dos resultados. É fatal. Aliás, eu até separei uma questão aqui para trabalhar com vocês. É fatal. Operações com mercadorias, a empresa comprou isso, portanto, impostos, tal, vendeu, tinha estoque inicial ou não tinha, vendeu tantos por cento, e agora qual é o resultado bruto, qual é o resultado líquido, né? Então você precisa fazer a movimentação, passando pelos conhecimentos de CPC 16, custo de aquisição de estoques, etc. Custo de aquisição, como eu falei, né, envolvendo os gastos necessários para que a mercadoria esteja no local e em condição de uso, envolvendo retificações quando aplicável, tá certo? A subtração de impostos recuperáveis e por aí vai. Vou mostrar um caso prático. E depois dessa movimentação, a apuração do resultado, a estrutura da demonstração, nada mais, tá? Outra coisa que caiu na prova, que é importante observar, DFC, né? Caiu um estilo, eu não vou falar de DFC nessa aula, vou falar em outra aula, mas caiu uma questão lá com uma característica interessante. Então, o DFC, meus caros, tem que saber classificar os eventos. Tem para onde sair. Tem que saber o racional da elaboração da DFC pelo método indireto, que é isso que predomina na prova, tá bom? CPC 01, fatal. Mas ainda mais agora, né? Que estamos num período de impactos em todos os segmentos, né? Decorrente dos problemas econômicos, pandemia, etc., a redução no nível das operações das empresas e a absoluta perspectiva de desvalorização nos ativos de todo mundo. Então, isso aqui é assunto que vai cair de novo, mas nem tenha dúvida com relação a isso. Folha de pagamento, contabilização de folha de pagamento. Fatal, né? Sempre cai um detalhezinho e ultimamente evoluindo ali no desafio, né? E a gente tem um hábito de trazermos, importarmos para a contabilidade. O hábito não, né? É uma realidade. Então, a nossa realidade consiste em importar os eventos de folha e analisar quando muito, mas e a contabilização? Nem todo mundo participa dessa estruturação, dessa configuração para que o módulo folha do sistema encaminhe os lançamentos para a contabilidade. E aí, na prova, você precisa saber como contabiliza tudo, tá? Outra coisa, antes de entrar aqui nos exemplos práticos, eu vou resolver algumas questões com vocês, me chamou a atenção, ó, balanço de determinação. Quem que sabe o que é um balanço de determinação? Né? Isso aqui é uma situação que envolve saída de sócio, né? Balanço de determinação para apuração de haveres de sócio retirante.
Eita, o que é isso? Né? Então, um sócio vai deixar a sociedade, é feito um corte, passa a régua, levanta um balanço de determinação para a apuração do quanto cabe a este sócio que está deixando a sociedade, né? A participação dele naquele momento específico. Vou falar disso em uma outra aula em algum momento. Tá legal? Muito bem. Então, essas são as considerações que eu quero fazer que eu gostaria de fazer sobre a prova 2, né? E não espere nada muito diferente disso aqui para a próxima prova, lógico. Não espere nada diferente disso, tá? Vamos ver na prática alguns casos e já te ajudando nesse aquecimento, né, nessa nossa retomada do semanário CRC, porque daqui para frente eu vou trabalhar temas pontuais. Hoje, como largada aqui, né, vou trabalhar com vocês 3 questões da última prova para mostrar, né, ratificar o que eu disse com relação ao estilo da prova, as características das questões, tudo bem? E também para ajudar você a exercitar algumas coisas importantes que você vai colocar em prática. Então, olha só para essa questão, vamos lá. A firma Enfo, acho que é assim que lê, né? Limitada, iniciou suas atividades em 2/12 de 2020. Durante o mês de dezembro, ocorreram estes fatos que estão aqui. Então, com base nessas movimentações, a gente tem que encontrar aqui 3 valores. O patrimônio líquido, o ativo total e o passivo circulante. Então, vamos lá. Padrãozão, né? De questão. Padrãozão, fala a verdade. Isso aqui é bem habitual aí na prova, tá? Vamos mostrar isso então para vocês absolutamente já. Primeiro evento. Peraí, deixa eu habilitar aqui as minhas canetas. Subscrição e integralização de capital no valor de 10 mil em dinheiro. Então tá aqui. Eu vou desenhar as razões, tá? O meu objetivo não é ajudar você a resolver as questões de maneira rápida, e sim de maneira segura, tá? Então vamos lá. De maneira segura. Para onde foram os recursos e de onde vieram os recursos? Esse é o raciocínio que você tem que ter. Para onde foram os recursos e de onde vieram os recursos? Quando eu identifico a destinação de um recurso, eu identifico a conta a ser debitada. Quando eu identifico a origem do recurso, eu identifico a conta a ser creditada, tá? E quem está falando isso não é o Alex Brito, é o método das partidas dobradas, tá certo? Então vamos lá. 10 mil. Para onde foram destinados estes 10 mil? Para o caixa da empresa. Caixa 10 mil. Tudo bem? De onde vieram esses 10 mil que a empresa destinou ao caixa? Dos sócios. Capital social 10 mil. Tá? Resolvido. Finish. Próximo evento. Compra à vista de móveis e utensílios na importância de 1.700. Para onde foram destinados os 1.700? Eu não estou falando na forma, na espécie, né? Eu estou falando na adição o componente mensurado por 1.700. Então, nós estamos falando na adição ao patrimônio da empresa de um lote de móveis e utensílios. Tá certo? A 1.700. E qual foi a origem desses 1.700? Ou seja, o que é que viabilizou a adição disso? Recursos que estavam no caixa. Débito de móveis e utensílios e crédito de caixa. Ok?
Dia 10. Compra de mercadoria nas seguintes condições. 4.500 à vista e 1.500 a prazo. Então, a empresa acabou de adquirir estoque, né? Para onde foram os recursos? Estoque, 6.000, tudo bem? E esses recursos tiveram duas origens. 4.500 veio do caixa, né? Ou seja, a empresa utilizou 4.500 do caixa e assumiu um compromisso de pagamento da diferença. Fornecedores. 1.500, ok? Débito de 6, crédito de 4.500 e crédito de 1.500. Tá? Tá acompanhando aí, né? Deixe os comentários, nos comentários suas dúvidas, tá? Eu respondo todas elas pessoalmente, ok? Não tem problema se você... qualquer pergunta, não existe pergunta ruim. Ruim é não perguntar, tá? Então vamos lá. Venda a prazo. Venda a prazo R$500 de mercadorias. O custo dessa venda foi de 300. Então, se a empresa vendeu a prazo, para onde foram os recursos? Acabou de surgir aqui a figura de um direito, né? Então, cliente, né? Ou contas a receber, ou duplicados a receber. Nomenclatura fica por sua conta, tá? Por conta de cada um de nós. 500. A prazo, tá certo? Então, a empresa vai receber decorrente de uma venda que ela fez. Então, ela obteve uma receita de 500, tá? E aí, o lançamento do dia 15 está parcialmente elaborado. Por quê? Se a empresa vendeu, ela tem que entregar, certo? E aquilo que ela entregou, a quantidade vendida por 500 custou para a empresa 300. Vou repetir. A quantidade vendida por 500 custou para a empresa 300. Então, a gente tem que fazer a baixa no estoque, certo? A gente tem que fazer essa baixa. Então, nós vamos debitar custo da mercadoria vendida 300 e do estoque vai sair 300. Tudo bem? Vamos em frente. Agora terminou aqui. O lançamento do dia 20. Compra de um veículo a ser pago em 5 de maio de 2021. 700. Tá bom. Então, mais uma conta que eu vou abrir aqui. Para onde foram destinados os 700? Para a adição de aquisição, né? E, consequentemente, a adição de um bem, que é um veículo, no valor de 700. E a origem disso qual foi? Um financiamento. Vou criar uma conta de financiamento. Poderia colocar em fornecedor ali, mas vou separar. Tá? Financiamento 700. Ok? Terminou aqui, tá? Por fim, houve o pagamento de 70% da dívida relativa à compra de mercadorias. Opa! Quanto que eu tenho a pagar de mercadorias? Eu tenho a pagar... Cadê minha calculadora? Todo mundo me conhece, eu não sei fazer conta de cabeça. Então, se eu tenho 1.500 a pagar pela compra de mercadorias e eu paguei 70%, eu paguei quanto? Paguei 1.050. Então, 1.050. E eu paguei com o quê? Obviamente, com recurso do caixa. Tudo bem? Então, terminamos os lançamentos, né? E agora a gente já tem condição de responder. Vamos apurar os saldos das contas?
essa conta ficou com um saldo de... Vocês acham que eu estou brincando? Eu não sei fazer conta de cabeça mesmo. De 450. As outras, o saldo já está expresso ali, tá? Móveis. O que é esse 300 em móveis e utensílios? Ó, fiz um negócio errado, hein? Ó, ninguém falou, hein? Ou falou e eu não vi. Vou corrigir uma coisa, ó. O evento de baixa do estoque, eu creditei a conta errada, tá? Então, o crédito pela baixa do estoque, claro que é aqui, né? Eu creditei no razão errado. Então, amigos, a conta de estoque tem 5.700, tá? E o caixa finalizou com um saldo de eu vou colocar já o saldo, tá? Por problemas de espaço. 10.700 menos 4.500 menos 1.050 menos 2.750, tá? Então, o saldo de estoque, vou colocar em preto aqui para não confundir, é 2.750, tá? Então, todas as contas com seus saldos apurados. E agora eu consigo responder o que é patrimônio líquido. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, patrimônio líquido. Qual é o saldo de patrimônio líquido? Para apurar o saldo de patrimônio líquido, amigos, temos que fazer uma passagem aqui primeiro, tá? Que é a seguinte: a apuração do resultado do exercício. Certo? Então, receitas e despesas são encerradas. Nós vamos debitar as receitas, só tem uma, né? E creditar a conta transitória de apuração do resultado. Vamos creditar as despesas, que só tem uma também, e vamos debitar a conta de apuração de resultado. Tudo isso para dizer que o resultado do período foi 200. Essa conta é transitória, ela também é encerrada, tá? Então, ela dá vida a uma conta de patrimônio líquido chamada, nesse caso aqui, ó, vou chamar de lucros acumulados de 200. Debitou aqui, creditou aqui. Tudo bem? Agora sim, eu consigo responder qual o patrimônio líquido da empresa. O PL da empresa, amigos, é de capital social de 10.000 mais lucros acumulados de 200. Então, o PL da empresa é 10.200. Tudo bem? O PL da empresa é 10.200. Qual é a outra pergunta que eu tenho que responder? Ativo total. Vamos para o ativo total. O ativo da empresa é de 2.750 mais 1.700 de imóveis e utensílios, mais 5.700 de estoque, mais 500 de cliente e mais 700 de veículo. Quanto dá essa brincadeira? 2.750 mais 1.700 mais 5.700 mais 500 e mais 700. Ok? O ativo total da empresa é 11.350. Tá bom? E, por fim, vamos mudar de cor aqui. O passivo circulante, hein? Presta atenção. Só o passivo circulante. O passivo circulante da empresa, amigos, é
simplesmente fornecedores de 450 e financiamento. Esse eu sei fazer de cabeça, afinal de contas, alguma coisinha eu consigo fazer de cabeça. Passivo circulante, 1.150. 1.150. Ok? Perceberam que é uma questão sem complexidade, tudo bem? Sem grande complexidade. Eu destaco a importância de você não esquecer a passagem, a apuração do resultado e a passagem do saldo para o patrimônio líquido, tá? Mas é uma questão que gera, muitas vezes, dificuldade pela falta do hábito. Vou falar disso no final dessa aula, tá? Pela falta do hábito. Você não faz isso no dia a dia, já está pronto, você clica lá, você pega o mouse lá e pum, clica e já roda lá o fechamento e acabou, tá? Vamos ver a resposta, então. Essa questão, se eu não estiver enganado, na prova amarela é a 1, aí nas outras eu não sei. Mas a resposta, então vamos lá. 10.200, 11.350 e 1.150. Vamos achar essa resposta. 10.200, opa, ó, então não é essa, também não é essa. Vermelho, né? Ó, não é a A, não é a B. Então é a C ou a D? É a D, né? Porque, ó, passivo circulante, 1.150. Então, resposta D de dado, tá? Resposta D de dado. Na questão, na prova amarela, eu acho que é a primeira. Nas outras eu não sei. Tudo bem? Vamos em frente? Mais uma aqui pra gente. Outra questão, estilo padrão. Outra questão, estilo bem comum que a gente estamos nos acostumando, né, a encontrar. Vamos lá. Barato isso aqui, né? Mudando de cenário. Isso aqui já existe há muito tempo, é que eu passei a me divertir um pouco recentemente. Para quem não conhece, essa é a sala de aula que eu uso para os cursos presenciais, ó. Dá uma olhadinha. 8 lugares, eu fico aqui na ponta, à esquerda não dá para ver, mas fica um quadro. Os cursos presenciais, a grande maioria deles, eu faço com turmas de 8 alunos somente. É um espaço bem aconchegante e a gente consegue dar muito foco, né? Pouca gente e um aproveitamento muito legal. Então vamos lá, meus caros. Próxima questão aqui para a gente treinar. Padrão também. É uma coisa muito comum que acontece na prova. E eu falei disso aqui, né? Operações com mercadorias e uma resposta relacionada ao resultado bruto. Então, eu também vou precisar explorar a demonstração de resultado. Vamos lá. Vamos desenvolver aqui. O resultado bruto é o que eu preciso responder, tá? Então, de novo, vou fazer aqui o passo a passo. Primeiro evento, uma compra, ó, não tinha estoque inicial, ó. O estoque inicial era 0, tá? Então, eu vou começar por ele, porque foi a compra que a empresa fez. Compra de mercadoria para revenda à vista, 150 mil. Ok. Então, eu tenho estoque, tá? Mas, no estoque, eu vou adicionar os valores líquidos dos impostos recuperáveis. Se tivesse frete aí, eu adicionaria. Não é o caso. Então, o que nós vamos fazer? Ó, eu vou somar aqui 12%, 1,65% e 7,6%. Então, 12 mais 1,65 mais 7,6, 21,25%, tá? Essa é a taxação a título de impostos recuperáveis aplicável sobre os 150 mil. Tudo bem? Então, onde é que eu quero chegar com isso?
o lançamento de compra é 150 mil, com impostos de 21,25%. Então, eu tenho impostos recuperáveis de 31.875, certo? Eu tenho estoque de líquido, né, dos impostos de 118.125 e eu tenho o banco pagando 150 mil. Tudo bem? Este é o lançamento de aquisição, tá? Deixe suas dúvidas aqui nos comentários que eu retorno todas. Vamos lá. Próxima situação aqui. Venda a prazo pelo preço de venda de 130 mil, né? Uma venda de 130 mil, correspondendo a 60% das mercadorias adquiridas. Na hora de vender, a empresa também tem ali o envolvimento dos impostos sobre as vendas. 12, mesma coisa, 1,65 e 7,6, tá? Então, como funciona aqui? Eu tive uma receita, aí eu reconheço a receita bruta de 130. Essa venda é à vista ou é a prazo? É a prazo. Então, eu vou ter um recebível, certo? Clientes ou contas a receber, tá? Clientes ou contas a receber, 130. E eu tenho que apontar, num outro lançamento aqui, os impostos sobre as vendas. Eu vou chamar de impostos a recolher. Ok? Então, lembra do seguinte. Quando eu compro, eu desembolso impostos e tenho direito e fico com um valor a haver a respeito disso. Quando eu vendo, eu recebo do meu cliente o preço da minha mercadoria adicionado com a adição de impostos que ele está pagando. E eu sou só um repassador destes impostos. Lógico que existe a questão das compensações, aquilo que eu recebo quando vendo e aquilo que eu desembolso quando pago, o encontro disso. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas só para entender o destaque deste evento de maneira separada, tá? Vamos voltar. Os impostos, então, é a mesma somatória aí, ó, 21, é sempre assim. Não pense que é regra, não, tá? Atente para o detalhe. O percentual é sempre o mesmo. Não vou entrar em mérito do porquê sim ou porquê não, tá? Atente para os elementos do enunciado. 130 mil, 21,25%, nós estamos falando de impostos a recolher de 27, esse é o passivo, né? 625, que corresponde a uma subtração das vendas, né? Uma dedução, melhor dizendo. Imposto sobre venda. 27.625, né? Percebeu que aqui nós fizemos o destaque de 31.875 dos recuperáveis. E aqui também, mas aqui eu vou deduzir das vendas. Seria como se eu estivesse fazendo um débito numa conta de receita líquida, né? Fazendo um paralelo com o estoque que é líquido. Mas ali não para fins de demonstração de resultado que você vai ver já já. Tá faltando um pedacinho aqui na conversa, né? Vendi, tenho que entregar, certo? Quando eu falo assim, vendi, tenho que entregar, eu estou falando da baixa do estoque.
Qual foi a venda que eu fiz? Eu fiz uma venda de 60% do meu estoque. Então, se no meu estoque eu tenho 118, 125, 60% disso corresponde a... Peraí, que acho que eu fiz uma conta errada. 118, 125. 60%. Engraçado. 78, 875. É isso mesmo? É. Deixa eu refazer minhas contas aqui. Opa. Você tá certo, né? Por que eu tô viajando aqui? 118, 125. 118, 125, 60%. Tá certo. 70.875, né? Débito e crédito onde, meus caros? Crédito no estoque. 70.875. O meu saldo de estoque será este aqui, né? 118, 125, 70.875. Olha o saldo de estoque aqui. 47.250, tá? Só para fechamento. Bom, com esses registros, a gente já pode fazer o cálculo do resultado bruto. A gente já pode fazer o cálculo do resultado bruto. Então, vamos lá. Vou botar outra cor aqui para não atrapalhar. Demonstração do resultado. Qual é a minha receita? Total. A minha receita é 130 mil. Tudo bem? Qual é a dedução sobre as receitas? Né? Quais são as deduções? Deduções sobre as receitas. 27.625, que são os impostos, né? Então, receita e a dedução. Isso aqui vai dar 130 menos 27.625. Isso aqui vai dar 102.375, ok? E aí a gente subtrai o CMV, que é 70.875. Tudo bem? E a gente chega em 31.500. Tá legal? A gente chega em 31.500. Percebeu que nós tivemos aqui absolutamente uma questão do estilo que eu mencionei no início? O envolvimento de operações com mercadorias, né? E estrutura de demonstração de resultado, né? Então, isso aqui é o lucro bruto, tá? Vamos ver se isso está no gabarito. Onde, né? 31.500. Aqui, ó, resposta C de casa. Tudo bem? Ok? Ó, vou voltar aqui para vocês olharem. E a gente vai resolver mais uma aqui para a gente falar de dicas, tá? E depois vamos encerrar. Outra questão padrão
padrão comum, né? Um lote aqui, deixa eu mudar para a tela de resolução, ok. Então, veja, uma relação de gastos de uma empresa num dado período, tá? E a pergunta, apesar de eu ter recortado aqui, a pergunta é, quais são os gastos, vou colocar aqui, ó, os gastos, ou melhor, a pergunta é essa aqui, eu ocultei, tá? Qual o custo total da produção? Aqui embaixo não vai dar. Eu vou colocar aqui do lado a pergunta só para a gente ter o nosso norte, tá? A pergunta é: custo de produção total. A empresa tem aqui os seus gastos totais. O custo é a medida daquilo que foi utilizado na produção do período, tá? Então, o que é custo de produção? Espera aí que minha bateria está acabando. O que é custo de produção? Custo, meus caros, é a medida, né, a proporção daquilo que foi usado para gerar o que a empresa vai vender no período, tá? Custo é o esforço, a mensuração, né, a somatória dos recursos utilizados para produzir o que a empresa vai vender. Vender o que a empresa produz demanda despesa. Produzir o que a empresa vende demanda custo, tá? Nós vamos ter aula disso aqui. Já tivemos e teremos várias outras, tá? De conceitos básicos de custos. Então, vamos lá, direto para a nossa resposta. Compra de matéria-prima é custo do período? Custo de produção do período? Não, é custo de aquisição. Isso aqui não entra no nosso cálculo, tá? Mão de obra. Opa, mão de obra sim, né? 5.000 foi empregado na produção do período. Despesas comerciais e administrativas? Não. Isso aqui tem a ver com administração e geração de receita. Então, isso aqui não é custo. Nós vamos apurar aqui aquilo que foi usado para produzir a quantidade no período. Tá? Ó, o custo de produção total no período. Essa aqui é a pergunta. Supervisão geral da produção. Os 2.900? Sim, esses 2.900 são gastos que estiveram envolvidos com o objetivo de produzir. Aluguel da fábrica, idem, né? Aluguel da fábrica, idem, é custo total da produção do período. Estoque de matéria-prima, opa, aqui a gente tem uma situação, hein? Veja, se eu tenho compra de matéria-prima, se eu tenho estoque inicial de matéria-prima e se eu tenho estoque final de matéria-prima, é porque eu tenho um consumo de matéria-prima para produzir a quantidade no período. Então, eu já vou colocar aqui, ó. 11.000 foi, aliás, estoque inicial, 3.000. Eu tinha 3.000 de estoque, eu comprei 11.000. Comprei mais 11 e finalizei o período com 5, menos 5, então eu tenho, vou até colocar de azul, tá? 9 é o custo com matéria-prima, tá? O custo com matéria-prima, tá? Aqui é o uso, é o que eu usei efetivamente. Entra no custo da produção do período, sim. Tudo bem? Vamos seguir. Lubrificantes nos equipamentos de produção, 400, vai entrar na conta. Manutenção preventiva, 500. Manutenção da produção, né? Vai entrar na conta.
Despesas financeiras. Não, isso aqui não é para produzir, isso aqui é para administrar. O estoque já falamos. Supervisão do almoxarifado de matéria-prima, 1.400, vai entrar na nossa conta. Depreciação dos equipamentos, vai entrar na nossa conta, 300. Equipamentos da produção, né? Seguro da fábrica, 340, vai entrar na nossa conta. Energia elétrica consumida na produção, 790. E propaganda, não. Portanto, amigos, a soma de tudo isso aqui é a nossa resposta. Vamos somar? Vai somando aí que eu vou somando aqui para ver se está tudo certinho. 5.000 mais 2.900 mais 600 mais 9.000 mais 400 mais 500 mais 1.400 mais 300 mais 340 mais 700. E 90, mais 790, tá? Aqui eu marquei errado. Mais 790. Resposta. Tem que ficar tirando o painelzinho de controle que fica na minha frente. Vocês não veem, mas ele me atrapalha aqui às vezes. 230. 21.230. Este é o custo total da produção no período. 21.230. A soma dos recursos que foram empregados na produção do período. Temos essa resposta? Temos 21.230. B de bola. Tudo bem? Então, veja só. São as 3 questões que eu separei aqui para a gente trabalhar. Já estamos chegando aí a quase 1 hora de aula. E antes de encerrar, eu selecionei essas 3 para mostrar para vocês estilo padrão que vai aparecer na próxima prova. Não tenha dúvida disso. E por isso que eu quero te ajudar fortemente, já a partir da próxima aula, a constituir a sua condição ideal para o exame. Tá? Então, para finalizar, eu quero dar algumas dicas para você com relação a este processo de preparação. Então, vamos lá. O que eu quero te sugerir? Pensando neste ciclo que, aspas, se inicia. A primeira coisa que eu quero dizer a você, meu amigo, é o seguinte. Vou escrever aqui, tá? Primeira dica. Comece já. Eu vou prestar a prova 2 de 2021. Não tem problema. Tá? Não tem problema. Este é um processo contínuo, constante, recorrente. É uma construção. Você não pode demandar esforços somente nas proximidades da data da prova. Meu amigo, exame de suficiência é igual ao desafio dos 4 anos em 4 horas. Você vai sentar lá na escola aí, não sei onde, pegar um caderno de prova que tem 4 anos de graduação. Você acha que você vai conseguir fazer isso com 1 semana, 2 de preparação? Não, né? Então, comece já, independentemente da prova que você irá prestar, ok? A próxima recomendação, que eu considero das mais importantes, não estude para a prova. Aí você fala assim, o que eu estou fazendo aqui ouvindo esse maluco falar isso? Veja, se você tem uma atenção voltada para a prova, você vai procurar se cercar de coisas muito específicas e pontuais. Mas nós estamos falando dos conteúdos que você deve usar no dia a dia durante o exercício da sua atividade profissional. Então, a minha recomendação é estude para aprimorar os seus conhecimentos em ciências contábeis. Automaticamente você estará estudando para a prova.
Então, tira o foco da prova, da forma da prova. Você tem que estudar para melhorar o seu nível. E isso é também uma maneira de estudar para a prova. É natural, nós estamos falando da mesma base de informação. Então, vou estudar para a prova. Não, você vai estudar para aprimorar os seus conhecimentos em ciências contábeis. Tá? Próxima. Não comece pelas provas passadas. Não comece estudando pelas provas passadas. Minha sugestão, tá? Por quê? Os desafios que estão ali, eles são robustos, né? Bastante elaborados. E talvez você ainda não tenha bagagem para algumas coisas. Ainda. Você terá, certo? Se você quiser, lógico. Se você trabalhar para isso. Portanto, se você começar a encarar desafios para os quais você ainda não tem musculatura, né? Você vai ficar frustrado, frustrada. E aí vai parecer aquele negócio que eu falei, essa prova é inalcançável, difícil demais e não sei o quê. Não. Então, constitua a sua melhor condição primeiro. Deixe para um momento mais específico a atividade de treinar questões de provas passadas. Se você começar por isso, muito provavelmente você vai gerar uma frustração, tá? Então, sugiro que você não faça isso. Você tem que fazer o quê? Crie um convívio com os assuntos. O que eu chamo de criar um convívio com os assuntos? Criar um convívio com os assuntos é o seguinte. Espontaneamente, tá? Faça leituras de determinados temas, mesmo que não seja o tema do seu dia a dia, naquele momento. Um exemplo, você trabalha com, sei lá, conciliação bancária. Essa semana inteira eu vou fazer conciliação bancária aqui na empresa. Ok. Mas tira um tempo para ler sobre ativo imobilizado, espontaneamente. Né? Depois pega um tempo para ler sobre demonstrações consolidadas. Pega um livro com exercícios práticos, cria um embasamento conceitual e desenvolva exercícios. Tem literatura pra caramba aí sobre empréstimos bancários, intangível. Entende? O que eu quero dizer com isso? Não permita com que, na hora da prova, aquela circunstância que vai acontecer, presta atenção, vai acontecer aquele episódio, aquela circunstância de você pegar um assunto e falar, poxa, ixi, eu não sei nada disso, não sei nem do que se trata. Isso vai acontecer, mas isso não pode predominar. Isso tem que acontecer numa proporção mínima, tá? Não permita com que os assuntos sejam idioma estrangeiro para você na prova, porque aí vai ser difícil, não é verdade? Então, conviva com os assuntos espontaneamente, não só aqueles que você considera necessários, todos eles, tá? Todos eles. Essa é uma das recomendações aqui. E mais duas para finalizar. Uma delas tenha uma rotina, tá? Estabeleça uma rotina. Estabeleça rotina. O que é estabelecer rotina? Vou estudar todo sábado à tarde, a partir do próximo. Legal. Das 15 às 17. Tá bom. Faça isso verdadeiramente. Tá? Olha, de segunda, quarta e sexta, das 20 às 22, eu vou estudar.
vou praticar, vou, né? Olha, eu só consigo às quintas-feiras, às 19. Das 19 às 21, eu só tenho esse tempo. Tudo bem. Não se trata de quantidade de tempo. Trata-se de tempo de qualidade. Mas você não pode estudar hoje e depois voltar a estudar daqui a 4 semanas. Aí depois você fica mais uma sem fazer nada, depois fica mais 3, vai, né? Estuda 12 horas num dia, depois você fica 3 semanas sem fazer nada. Não. Rotina. Não se trata de quantidade de tempo, trata-se de tempo de qualidade. Mas isso tem que acontecer de maneira frequente, tá? Então você crie esse hábito e cumpra, tudo bem? E para finalizar, eu vou citar aqui o trio base para você dar a largada. Como é que você vai dar a largada nos seus estudos aí? Ó, início. Como é que vai ser o seu início? Se é que eu posso chamar de início, né? Pelo trio, eu chamo de trio base. CPC 00, não vou nem colocar o nome dele, tá? CPC 26 e demonstrações contábeis. Estrutura, tá? Estou falando de estrutura. Ok? Então, é um alicerce para você iniciar os seus estudos, tá bom? Crie uma afinidade com a estrutura das demonstrações contábeis. Eu vou te ajudar a alcançar isso aqui também. Tá legal? Meus caros, por hoje é isso. Fico feliz por retomar aqui o convívio com vocês. Agradeço muito pelo seu tempo. Espero que tenha sido um conteúdo proveitoso. Não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no Semanário CRC, porque daqui a uma semana essa aula sai do ar e só estará disponível para quem for inscrito. Na descrição você vai encontrar aqui o acesso para fazer a sua inscrição. Tá? No mais, amigos, veja só. Semana que vem vamos falar de demonstrações consolidadas, tá? Demonstrações consolidadas é o tema da nossa próxima aula. Obrigado pelo seu tempo, um grande abraço e um bom restante de semana para você.